Boa tarde a todos, né? Doutor Luiz Carlos. Boa tarde, doutor Luiz Carlos. Boa tarde, doutor Zucchetti, doutor Jones, aos advogados presentes, doutor Saulo, a Silbene, né? Silbene e os demais funcionários. Boa tarde a todos. Primeiramente, essa é a primeira sessão deste ano, então eu desejo um feliz ano novo a todos, né? Indistintamente. Que Deus ilumine o Poder Judiciário para que a gente, este ano, caminhe bem, com muita justiça, mas também com muita celeridade, sem maiores problemas. Então, nessa primeira sessão, peço desculpa ao doutor Luiz Carlos por não ser mais moderna e estar presidindo, mas por determinação do nosso presidente, doutor Márcio, ele entende que eu sou da Câmara e eu deveria presidir, né? Então, eu cumpro ordens, então... Estou aqui presidindo essa sessão no dia de hoje. Foi uma honra para mim ter uma sessão presidida por Vossa Excelência. Mas a título de esclarecimento, mesmo na turma em que eu deveria presidir, jamais presidi. Sempre pedia para a desembargadora Maria Aparecida presidir. E na quarta Câmara só estou a presidir ante a resistência do desembargador José Joaquim Nogueira e da desembargadora Antônia. Eu tenho insistido sempre para, no mínimo, fazer um rodízio. Então é uma honra ter uma sessão, participar da sessão presidida por Vossa Excelência. Obrigada, desembargador, e eu só peço desculpa se houver alguma falha, algum erro, porque eu estou começando de tudo, né, e já começo presidindo uma sessão, já é meio complicado, né, mas sejam bem-vindos todos, que tenhamos uma boa sessão, né, que este ano também seja melhor para todo mundo, né, que seja menos dificuldades como o nosso país está passando, né, que a gente consiga atingir a meta de atingir um judiciário mais sério e mais justo. Tem a pauta da sessão do dia 16 de dezembro, e essa pauta, eu gostaria de saber se alguém quer que leia, ou eu posso dar por aprovada. Pode ser? Então, eu dou ela por aprovada, né? A ata da sessão passada, né? E agora eu vou... falar de dois processos, o número 2 e o número 3 da pauta. Eu pedi vista deles. Eu estou com voto aqui, mas o desembargador Márcio, ele disse que aguardaria. Como foi publicado em nome dele, ele aguarda, então eu vou adiar para a próxima sessão, se ele estiver aqui, senão a gente vai adiar até a chegada dele. Que é o número 2 da pauta, o 121.498 de 2016 e 123.266 de 2016. Também foram retirados de pautas dois processos a pedido da relatora, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que é o 9 e o 10 da pauta. O 9 é o 93.720 de 2016 e o 10, o 111.281 de 2016. O primeiro para redistribuição para uma outra Câmara e o segundo porque faltou colher parecer da Procuradoria. Então, está retirado de pauta. Em razão da ausência da doutora Maria Aparecida Ribeiro, que não estava passando bem hoje, então também ela retirou os que ela seria relatora, que é o 4 da pauta, o 105.342 de 2015, o 5 da pauta, 115.164 de 2015, o 6 da pauta, 115.202 de 2015, o 7 da pauta, 126.167 de 2015, o 18 da pauta, que é o 117.071 de 2016, o 34 da pauta, que é o 127.854/2015. Estes daqui são
adiados, né, para a próxima sessão, em razão da ausência justificada dela na data de hoje. Também o desembargador Márcio Vidal ainda está de férias, então ficam também adiados para a próxima sessão os da relatoria do desembargador Márcio Vidal, o 8 da pauta, que é o 148.131, o 19 da pauta, que é o 127.993/2016, o 20 da pauta, que é o 141.402, o 21 da pauta, 141.458/2016, o 22 da pauta, que é o 141.518/2016, o 23 da pauta, que é o 144.665/2016, o 25 da pauta, 148.548/2016, o 26 da pauta, o 149.738/2016, o 27 da pauta, 151.815/2016, o 28 da pauta, 153.725, o 29 da pauta, 155.220, o 31 da pauta, 159.463, o 32 da pauta, 159.465/2016, e o 33 da pauta, 161.230/2016. Esses são os que ficaram adiados, né, em razão da ausência justificada também do relator, desembargador Márcio Vidal. Bom, e assim nós vamos votar. O primeiro da pauta, o número 1 da pauta, que na sessão passada o desembargador Márcio votou, né, e rejeitou a prejudicial de mérito e desproveu ambos os recursos. Pediu vista ao Dr. Jones Gataz Dias e eu fiquei aguardando. Então, a palavra está com Vossa Excelência. Senhora Presidente, Egrégia Câmara, desembargador, se me permitir, eu trouxe um voto escrito, bem suspeito, eu vou fazer leitura dele, que eu acho que auxilia na compreensão. Tá? Conforme certificado nos autos, na sessão ocorrida em 16 de dezembro de 2016, depois da rejeição da prejudicial de nulidade da sentença e do desprovimento pelo eminente relator de ambos os recursos interpostos, solicitei vista para analisar precisamente a ocorrência dos fatos alegados pela empresa apelante, a Trilog Logística e Distribuição, para justificar o pleito de reforma da sentença monocrática. Como bem adiantado no voto condutor, a apelante busca tão somente a extensão dos efeitos da segurança para a dilação do prazo de emissão de nota fiscal eletrônica, com base nos protocolos de ICMS firmados pelo Estado de Mato Grosso, posteriormente ao protocolo número 042/2009, o qual prevê que as empresas cujas atividades econômicas se assemelhem às da impetrante, que é de distribuição, compra, venda, importação e exportação de livros, revistas, jornais impressos e publicações periódicas em geral, somente estarão obrigadas à emissão de nota fiscal eletrônica a partir de 1º de julho de 2010. Segundo a apelante, o ato normativo que instituiu e regulou a exigência da nota fiscal eletrônica, qual seja o ajuste CINEF 07 de 2005, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS, dispôs expressamente que a obrigatoriedade de utilização da nota fiscal eletrônica somente poderia ser estipulada mediante a edição do protocolo de ICMS, no âmbito do CONFAS. Daí o surgimento do protocolo 042/2009, que, todavia, veio a ser sucedido por subsequentes protocolos, prorrogando-se a data de início dessa obrigatoriedade, de 1º de julho de 2010 para 1º de dezembro de 2010, depois para 1º de julho de 2011, depois para 1º de janeiro de 2012 e, finalmente, para 1º de abril de 2012, de acordo, respectivamente, com os protocolos de ICMS 83 de 2010, 191 de 2010, 41 de 2011 e 86 de 2011. A pretensão da apelante reside, assim, na concessão da segurança, em sintonia com essas alterações do prazo para início da obrigatoriedade da exigência da nota fiscal eletrônica, sob o argumento que se tratam de fatos supervenientes não considerados na sentença à hora atacada, embora salientados em tempo hábil.
Observa-se, na detida análise dos autos, que realmente, antes de proferida e publicada a sentença concessiva da segurança, exatamente em 12 de julho de 2010, a recorrente alegou o fato superveniente e pediu, na ocasião, que o juiz Ocó estendesse os efeitos da medida liminar para, em sentença, determinar às autoridades impetradas a observância do novo prazo para a obrigatoriedade de emissão das notas fiscais eletrônicas, então alterado pelo protocolo de ICMS 83 de 2010 para 1º de dezembro de 2010. Ou seja, durante o mandato de segurança, houve uma mudança de prazo e a apelante queria, então, que se estendesse os efeitos dessa mudança. Aconteceu do juízo singular, na decisão de folha 315, mesmo reconhecendo ter ocorrido a prorrogação do prazo estabelecido no protocolo ICMS 83 de 2010, indeferir o pedido, sob o fundamento de que, abro aspas, não há elementos nos autos que demonstrem que a autoridade impetrada esteja obrigando a impetrante a emitir notas fiscais eletrônicas dentro do prazo estipulado no citado protocolo, esse de 83 de 2010, já seria um novo, salientando que o aludido pedido seria novamente analisado quando da apuração da sentença final. Indeferiu e falou, vou analisar na sentença. Em decorrência das sucessivas prorrogações do prazo, por meio de subsequentes protocolos, novo pedido de mesmo teor, ou seja, de extensão dos efeitos da sentença, foi protocolado nos autos em 15 de junho de 2012, desta feita, contudo, já em um momento posterior à prolação e publicação da sentença. Tendo a sentença se silenciado acerca da extensão dos efeitos da segurança com relação à prorrogação do prazo estipulado pelo protocolo ICMS 83 de 2010, a apelante opôs embargos de declaração sob a alegação de omissão, não se limitando, isso que é importante, não se limitando, no entanto, ao exame do referido protocolo, mas a todos os demais, o que levou o juízo monocrático a rejeitar o recurso sob o escorreito argumento de não se verificar em nenhum momento anterior à aprovação da sentença qualquer pedido de extensão dos efeitos de liminar de acordo com os prazos fixados nos protocolos 191/2010, 7/2011, 41/2011 e 86/2011. Em suma, com relação ao pedido de extensão dos efeitos da segurança com base nos protocolos, aqui são os 4, 191/2010, 41/2011 e 86/2011, nenhuma é a dúvida de ter havido inovação na lide por parte da apelante, em momento posterior à apuração da sentença. Postura vedada em nosso ordenamento jurídico e, portanto, devida e corretamente rechaçada por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios. No mais, nenhum dos protocolos de ICMS subsequentes ao de número 042/2009 deve incidir no julgamento do caso em apreço, uma vez que, conforme salientado no voto inaugural, quando da impetração do mandamos, o prazo vigente para o início da obrigatoriedade de emissão da nota fiscal eletrônica era o do dia 1º de julho de 2010, sendo certo assim que os protocolos de ICMS editados posteriormente deram origem a novas relações jurídicas materiais, inexistindo nos autos, conforme afirmado pela instância inferior, evidências de exigência do fisco estadual de emissão das notas fiscais eletrônicas já com base nos protocolos subsequentes, notadamente quando se leva em conta a estreita via do mandado de segurança e a necessidade de produção de prova pré-constituída da invocada violação a direito líquido e certo. Ante o exposto, excelência, acompanho o eminente relator para negar provimento aos recursos de apelação, ratificando o ato sentencial em reexame necessário. É como voto. Eu acompanho o senhor relator, né, também com as razões aqui do primeiro vogal, e revisor, né, no caso seria ainda antigo, né, de revisão. Então, após o relator ter rejeitado a prejudicial de nulidade de sentença e desprover ambos os recursos, né, após as vistas, eu também acompanho. Então, está rejeitado e mantido voto. Vamos pôr em pauta agora o 11 da pauta, né, é o 123 de 1992/2016. Este aqui é da relatoria do Dr. Jones Gataz Dias, que está com a palavra. Senhora Presidente. Dr. Luiz Carlos vota neste. Cuide-se de recurso de apelação interposto por IP da Paz Oliveira Comércio contra a sentença proferida nos autos de mandado de segurança por ela impetrado contra atos do secretário de Planejamento, Finanças e Gerência de Tributação e do prefeito municipal de Água Boa, a qual denegou a segurança com fundamento do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei Federal 1219 de 2009 e extinguiu o processo com fulcro no artigo 485-6 do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.
ante o entendimento de que a ação eleita não é a via adequada para a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal 1119/2001, que proíbe o funcionamento do comércio aos domingos. A apelante, com suporte em decisões dos tribunais pátrios, sustenta o cabimento do mandado de segurança para conhecer da matéria, quando esta figurar como causa de pedir, gerando a declaração incidental de inconstitucionalidade, pedindo, pois, seja dado provimento ao recurso, a fim de revogar a sentença singular e de conceder a segurança pleiteada, de modo que lhe seja permitido exercer suas atividades comerciais aos domingos, com fundamento na súmula 419 do STF e no artigo 6º da Lei 10.101 de 2000. Os apelados devidamente intimados não se manifestaram, tendo o município de Água Boa comparecido aos autos apenas para dizer que não desejava apresentar contra-razões. A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhora presidente. Ratifico o parecer? Ratificado o parecer, continue. Muito bem. O voto, tentando resumir também o voto que já não é longo. Conforme relatado, a impetrante hora apelante se insurge contra a sentença que denegou a segurança, com fundamento no artigo 6º da Lei Federal de 2019, e extinguiu o processo com fundamento no 485, entendendo-se haver ausência de interesse processual, tendo em vista que o mandado de segurança não é a via adequada para a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal 1119, que proíbe o funcionamento do comércio aos domingos, senhor presidente, senhor desembargador. Infere-se da decisão recorrida, assim como do parecer ministerial lançado nos autos, a afirmação de que a apelada objetiva a declaração de inconstitucionalidade da norma editada pelo município de Água Boa, precisamente o Decreto 1119/2001, com o nítido caráter de utilização da ação mandamental como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, o que não se mostra possível de acordo com a súmula 266 do STF. Contudo, eu chego a outra compreensão. O pedido formulado pela impetrante apelada se restringe, quando se verifica no pedido inicial, à suspensão de qualquer restrição ao invocado direito líquido e certo de funcionamento do seu estabelecimento comercial aos domingos. Apenas utiliza o decreto municipal como base de fundamentação. Diz que é inconstitucional e ilegal, ou seja, por causa da alegada inconstitucionalidade e ilegalidade do Estado do decreto municipal. Eu estou compreendendo, senhor desembargador, senhora desembargadora, que, diferentemente do afirmado pela parte e também pelo Ministério Público, na verdade não há um pedido de declaração de inconstitucionalidade. O que existe é um pedido de afastamento daquela norma sob o argumento de ser inconstitucional, ou seja, como causa de pedir. Em momento algum da petição inicial, se lê a pretensão da apelada de obter a declaração de inconstitucionalidade do referido decreto, mas a mera referência a esta alegação como causa de pedir, exatamente como se admite tratar acerca da inconstitucionalidade em sede de mandado de segurança, ou seja, de maneira incidental, conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e vem decidindo os tribunais pátrios, a exemplo dos julgados colacionados na peça recursal e que reproduz a seguir. Abro aspas. É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade em mandado de segurança de quaisquer leis ou atos normativos do poder público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal. Com efeito, não se visualizando no pedido da impetrante a declaração de inconstitucionalidade do decreto, mas sim a suspensão de qualquer restrição ao alegado direito de funcionamento do seu estabelecimento comercial aos domingos, sob o argumento incidental, portanto, de inconstitucionalidade desse decreto, como causa de pedir, equivocada, a meu ver, é a conclusão de inadequação da via eleita e de extinção do processo sem resolução do mérito, impondo-se a reforma da sentença. E aí eu passo, portanto, com base no artigo 1013, parágrafo 3º, 1 do Código de Processo Civil, a enfrentar o mérito, tendo em vista a possibilidade de ser feito. E aí, senhores desembargadores, eu invoco a súmula 419 do Supremo Tribunal Federal, que diz: os municípios têm competência para regular o horário de comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas. O decreto municipal em apreço, ao proibir o funcionamento especial do comércio aos domingos, além de extrapolar sua intenção inicial de tratar tão somente sobre os horários de funcionamento do comércio, ainda invadiu a esfera de competência legislativa conferida à União, conforme o entendimento já acumulado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, através desta súmula 419, de que, repito, os municípios têm competência para regular o horário
desde que não infrinjam leis estaduais ou federais. Há 2 julgados que eu trago à colação, um da relatoria do desembargador Maria Aparecida e outro do desembargador Guiomar Teodoro Borges, quando ainda estava na terceira Câmara, que é desse sentido, que a Lei Federal 10.101, em seu artigo 6º, autoriza o funcionamento aos domingos do comércio, lei federal, portanto, varejista em geral, sem distinção do ramo da atividade. Aos municípios, cabe a regulação do horário do comércio, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais. O interesse coletivo de âmbito nacional prevalece sobre o peculiar do município, cuja competência para legislar é supletiva em relação à da União. Sob esses fundamentos, eu estou dando provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença, reconhecendo o cabimento do mandado de segurança para a declaração incidental de inconstitucionalidade do decreto 1119 do município de Água Boa e concedendo a segurança à impetrante apelada, de modo a garantir-lhe o direito líquido e certo de exercer sua atividade comercial aos domingos, dentro dos horários locais legalmente previstos. É como voto, senhora presidente. Sim, senhor relator. Então, eu, no meu caso, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Como vota o doutor Luiz Carlos? Eu indago de Sua Excelência desembargador relator o que diz a lei. A lei municipal, senhor presidente. Isso. O decreto teria extrapolado a lei? Sim, o decreto, ele... Deixa eu ver se ele não conta aqui. O decreto, ele menciona, proíbe o funcionamento do estabelecimento comercial aos domingos. É esse o decreto, é só sobre o decreto. Só lei, decreto municipal... Sim. Essa é a lei federal, senhor presidente. A lei federal. A lei federal diz o seguinte: fica autorizado, a partir de 9 de novembro de 97, o trabalho aos domingos no comércio varejista em geral. Sim. Conforme o artigo 208 da Lei Municipal número 1248, a Lei Municipal, regulamentado pelo decreto municipal, não sei se a papeleta aqui está alguma coisa. Mas o teor é esse, senhor presidente, o que eu lhe falei. Pois é municipal, mas eu não trago a reprodução da lei aqui. A grande questão é o teor do decreto municipal, que faz a proibição do trabalho aos domingos, e que esse decreto municipal entra em choque com a lei federal, que permite. Se há confronto com a lei federal do governo, o controle é de legalidade. A Câmara, para declarar a inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo, ele teria que obedecer à cláusula, à reserva de plenário. Nós deveríamos entender que a lei é inconstitucional e submeter a questão ao tribunal pleno. Mas me parece que aqui é só um controle desse de ter legalidade. Vamos ver aqui a lei. É a lei de disciplina. Das 7 às 20 horas, de segunda a sábado. Então é a própria lei que impõe, né? E, na verdade, o decreto não foi muito
Aqui, se me permite uma leitura, acho que ajuda a esclarecer, desembargador. Aqui, ó. Eu reproduzi aqui o artigo 1º do Decreto Municipal, o 1119, que ele faz relação à lei. Olha só. Diz o Decreto Municipal em seu artigo 1º. Fica estabelecido que não serão concedidas licenças para funcionamento especial do comércio aos domingos, devendo ser cumpridos os horários de funcionamento estabelecidos no Código de Postura, conforme artigos número 208 e 210 da Lei Municipal 011 de 83. É o que diz o decreto. Porque a lei então o decreto, Ele deveria cuidar apenas de horários. E aí, quando ele vem para cuidar de horários, ele fala que fica proibido domingo. Ele não cuida só de horários, insere na discussão para proibir o funcionamento do estabelecimento comercial aos domingos, indo acima da lei federal, portanto. Então, porque a lei estabelece o horário de funcionamento de segunda a sábado. Então, a questão não estaria na lei federal. Eu acho que está na própria lei. Mas eu acho que aí era preciso fazer um controle de legalidade da lei em relação à lei nacional. A federal. Eu tenho muita resistência à Câmara, o órgão fracionário do tribunal, a declarar a inconstitucionalidade mesmo do Código Ocidental, inconstitucionalidade da lei. E aí eu acho que nós podemos fazer o controle só de legalidade da lei. Porque nesse caso, afirmar que prevalece o que diz a lei federal, porque a gente afasta, dá provimento e sem submeter a reserva de plenário, né? Retiraria do voto a questão da declaração de inconstitucionalidade. Isso, só, porque nesse caso se trata apenas de conflito de lei. De lei. Que deve incidir, no caso, a lei federal. Estou de acordo. Aí é só a questão com a lei que vai incidir, é só incidência e sem. Nesse caso deve ser observada a lei federal municipal. É perfeitamente possível fazer isso, tranquilamente. Aí faria uma retificação na verdade, desembargador, tiraria apenas a afirmação de declaração de constitucionalidade para afirmar a ilegalidade. Perfeitamente possível. Ok. Então, a unanimidade proveu o recurso nos termos do voto do relator. Bom, agora passemos para o 12 da pauta, é o 73.540/2016, cujo relator também é o desembargador Jones Gataz Dias, que está com a palavra. Igreja Câmara, este caso aqui também é um reexame necessário de sentença com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança, declarando nulo o termo de apreensão e depósito e a multa dele originária. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o caminhão apreendido estava desacompanhado de nota fiscal e que o DANF apresentado pelo apelado não o substitui, servindo apenas de documento auxiliar para consulta eletrônica. Ressalta que o crédito tributário está em consonância com a legislação em vigor, em que a ausência de documentação dá ensejo à irregularidade da mercadoria, nos termos do artigo 35A da Lei Estadual 7.098/98. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de reconhecer a lisura do TAD. Nas contrarrazões apresentadas, a apelada postula pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhora presidente. A Procuradoria mantém o parecer. Uhum. No voto, vou tentar também ser objetivo, o voto é simples. Extrai-se dos autos a alegação de que a apreensão ocorrida em 18 de abril de 2013 recaiu sobre o veículo Volvo FH 540, adquirido em 27 de março de 2013 e emplacado em 1º de abril de 2013,
com fundamento no artigo 17, 14 da Lei 7.098 de 96, ou seja, por ter sido apresentado o DANF em lugar da correspondente nota fiscal, vindo a ser lavrado assim o TAD, horinha preço, com amparo no artigo 10b, 14 do Regimento Interno do ICMS, aprovado pelo Decreto 1944 de 89, e no artigo 45.3i da Lei 7.098/98. Em suma, de acordo com a documentação existente nos autos, e conforme bem salientou a empresa apelada, esta não transportava, senhor desembargador, esta não transportava carga alguma quanto da abordagem fiscal, verificando-se na declaração expressa do DANF, apresentado ao fisco estadual, que o produto tributado e identificado na nota fiscal correspondente, tem um número aqui, era o próprio veículo adquirido em 27 de março de 2013, da empresa Auto Sueco Centro-Oeste, concessionária de veículos limitada na cidade de Sinop, com recolhimento integral de 17% do ICMS, não se enquadrando, pois, na previsão literal da lei utilizada para embasar a penalidade aplicada. A situação não exigia, por óbvio, que o bem de propriedade da apelada se fizesse acompanhar obrigatoriamente da nota fiscal correspondente à sua aquisição, na medida em que não restou configurado o transporte de mercadorias, mas o mero deslocamento de um veículo adquirido alguns dias antes, aquisição essa sobre a qual já havia incidido e sido recolhido tributo a ela pertinente. Tem até um comentário da Procuradoria-Geral da Justiça, que eu faço questão de me lembrar, de reproduzir, que diz o seguinte: é preciso que se saiba que qualquer veículo cadastrado em nome de quem quer que seja, segundo a certidão que o acompanha, deixou de ser mercadoria no momento em que foi adquirido da concessionária para transformar-se em simples bem de consumo ou coisa útil. Chama a atenção que aqui a apreensão foi do veículo, não de mercadoria alguma. De fato, segundo a doutrina, aí eu digo que vem a ser mercadoria, não são mercadorias as coisas que o empresário adquire para o uso do consumo próprio. Com base nesse simples argumento, só para completar aqui, não se está aqui a afirmar que o DANF substitui a nota fiscal eletrônica, como chega a argumentar o Estado. Exatamente por não se tratar de documento similar, tendo sido criado como instrumento auxiliar para consulta da nota fiscal eletrônica, na medida que contém a chave de acesso da nota fiscal e correspondente e permite ao seu detentor confirmar, por meio de consulta, nos sistemas das Secretarias de Fazenda Estaduais ou da Receita Federal do Brasil, a efetiva existência de uma nota fiscal eletrônica, documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente. Assim, dadas as circunstâncias do caso hora em exame, em que não se caracterizou o transporte de mercadoria, mas o mero, repito, deslocamento do veículo recentemente adquirido para uso na atividade comercial da empresa apelada, a utilização do DANF para consulta sobre a situação fiscal desta já teria sido bastante para suprir a injustificada resistência do fisco e tornar esclarecido o equívoco por este cometido, o que como se viu, não aconteceu, forçando a apelada a se valer corretamente do mandado de segurança. Eu estou, portanto, negando o provimento a recurso de apelação e, em sede de reexame, ratificando a sentença em todos os seus termos. É como voto, senhor presidente. Acompanhe Vossa Excelência, desembargador Luiz Carlos. Esse é o entendimento da terceira Câmara. Eu vou ressalvar meu ponto de vista e acompanhar. Porque eu tenho sérias dúvidas da possibilidade do mandado de segurança para declarar a nulidade da multa. Porque liberar o caminhão, estou de acordo. Agora, porque a questão é o precedente. Porque, olha bem, a multa é o mandado de segurança, quem responde ao mandado de segurança é a autoridade apontada coatora. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque a autoridade coatora, ela não tem competência para defender o Estado. Ela pode defender a apreensão do veículo ou ato. Ali é só isso. Né? Agora, a multa, a imposição da sanção tributária seria o Estado deveria ser citado
Mas esse é o entendimento da Câmara e da Câmara. Vou acompanhar. Eu vou ressalvar o meu entendimento e acompanho o voto de Sua Excelência, desembargador e relator. Sim. Neste caso aqui, não estou declarando nulidade, Excelência, para deixar claro. Liberando. Só um esclarecimento também, desembargador. Eu tenho acompanhado também, tive a ocasião de, na sessão anterior, inclusive, de sustentar 2 votos, em que eu comungo de entendimento da 4ª Câmara, a desembargadora Helena deve saber disso, deve ter acompanhado. Naquela questão da resolução 07/2008, isso, naquelas situações eu acompanho na íntegra o voto da 4ª Câmara, o entendimento da 4ª Câmara, divergindo aqui do entendimento da 3ª. Mas essa é uma situação diferente daquela. Mas eu estou de acordo com Sim. a questão só da liberação. Exatamente. Mas Vossa Excelência só na liberação, né? Só na liberação. Porque o juiz me parece que declarou no lugar. É verdade, perdão, é verdade. Aqui, eu confirmo isso. Bem andou o juiz ao conceder a segurança para declarar nulo o termo de apreensão de depósito e a multa aplicada sob o entendimento de não haver irregularidade na documentação apresentada pelo impetrante. É verdade. Eu acho que aí deveria terminar a liberação do veículo, né? Porque aí está certo. Mas eu tenho muito medo, desembargador, dos precedentes. Uhum. Porque se firma esse precedente, esse é o caso. Amanhã, no caso de 1 bilhão, 700 milhões que eu já tive, o raciocínio é o mesmo. Então eu tenho medo do precedente. Porque ocorre que quem responde o mandato de segurança é a autoridade. Isso eu tenho medo. Aí tem coisa que me... Retificando então, senhora presidente, seria o caso de conceder parcialmente e apenas para liberação do veículo. E a questão da validade. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Então, a unanimidade desproveu em parte o recurso e ratificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. Proveu em parte e retificou também em parte. Parece que sim. Porque seria o caso de nem liberar, né, o entendimento. Mas nesse caso, a questão não parece legal, seria o caso de liberar. O caminhão estava rodando. A primeira vista está perfeito. Porque não forjava o documento. A primeira vista, mas a gente não sabe o que está por trás de toda essa questão em razão de só de criança ou ordinário, né? Porque aí se sim, todo documento é legal, tá certo, entendeu? Agora, nós não podemos analisar ingressar no meio do ato administrativo depois da multa, a gente não sabe o que está o que está por trás disso. Então tá, passemos agora ao 13 da pauta geral, é o 111.471/2016, também da relatoria do Dr. Jones, por favor. Senhora presidente, se me permitir direto ao voto, um relatório bem simples, é um caso parecido também de apreensão. Só mencionando que o parecer da Procuradoria é pela ratificação da sentença. Mantido. Tá. Tentando sintetizar. Cabe esclarecer que a impetrante, aqui neste caso, é concessionária de veículos na região de Dourados e sagrou-se vencedora de um certame licitatório que tinha por objetivo a entrega de 5 veículos do tipo furgão ambulância semi-UTI para reaparelhamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, a pedido da Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania, SESDEC, daquele Estado, tendo por isso emitido notas fiscais separadas por veículo. Afirma que a nota fiscal número 8938 foi emitida com erro, porém cancelada
e substituída por outra nota fiscal contendo os dados corretos. Isso tudo antes do trânsito e transporte dos veículos. Ocorreu, no entanto, de a referida nota fiscal cancelada ter sido pega por engano e apresentada pelo motorista no posto fiscal Benedito de Souza Corbelino, em Correntes, Mato Grosso, no dia 12 de março de 2011, motivando a autuação da Impetrans por meio do termo de apreensão e depósito, número do controle, aqui tem todos os dados. A documentação acostada à petição inicial confirma toda essa assertiva e comprova que, mesmo depois de apresentada a nota fiscal correta, a Impetrans precisou ingressar com pedido de revisão de lançamento do TAD e, ainda assim, não obteve deferimento no processo de revisão da exigência tributária sob o fundamento de que violou o disposto no parágrafo único do artigo 387 do regimento do ICMS, no inciso 3 do artigo 17, artigo 35A e inciso 1 do artigo 35B da Lei Estadual 7.098. Extrai-se dos autos que, embora tenha a Impetrans, no primeiro momento, apresentado documento não idôneo ao fisco estadual, precisamente a nota fiscal 8638, cancelada, dando origem à autuação questionada, sob a fundamentação apontada acima, é de se ver que restou devidamente demonstrado que tal nota fiscal já havia sido substituída pela nota fiscal 8679, emitida em 31 de janeiro de 2011, conforme o documento de folhas, bem antes da fiscalização ocorrida em 12 de março de 2011. Com efeito, a permanência da multa aplicada e da apreensão da mercadoria já não mais se amparava na inidoneidade do documento fiscal ao tempo do seu indeferimento do pedido administrativo, tendo o fisco estadual mantido a apreensão do bem como forma de coerção para o pagamento do diferencial de alíquota da ICMS, nisso residindo todo o cerne da fundamentação exposta na sentença ora em reexame, com afinco no entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, que é da súmula 323, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Um esclarecimento final, no mais, observa-se na peça introdutória da ação mandamental que consta também o pedido de suspensão da exigência da multa lavrada, o qual, contudo, não foi analisado. Ou seja, na sentença, analisou-se a questão de liberação da mercadoria, mas não se analisou o pedido de suspensão da exigência da multa. Por outro lado, considerando a vedação do enunciado sumular 45 do STJ, que impede o agravamento da situação da Fazenda Pública, deixe de examinar sobre a viabilidade dessa suspensão, vez que não for objeto da irresignação recursal, retificando, no entanto, a parte dispositiva para constar a concessão parcial da ordem mandamental. De modo, excelência, que estou retificando em parte a sentença em reexame para determinar a parcial concessão da ordem mandamental, mantendo-a inalterada nos demais termos. É como voto. Bom, acompanhe Vossa Excelência também. Também, só para liberar. Então, o senhor vai acompanhar? A unanimidade retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. O 14 da pauta geral, 116.254, 2016, também da relatoria do desembargador Jones Gataz Dias, que está com a palavra. Senhora presidente, a Procuradoria aqui opinou pelo desprovimento do recurso com a ratificação da sentença. Mantido o parecer. Tá. Extrai-se dos autos que a empresa apelada atua no ramo de fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados e tem como atividade secundária o comércio por atacado de caminhões novos e usados e o transporte rodoviário de cargas em geral. E veio adquirir, em 21 de novembro de 2013, no intuito de melhorar o desenvolvimento de sua atividade empresarial, um caminhão, Iveco Tector, 0 km, conforme nota fiscal número 175013. Uma vez adquirido o bem, ou seja, um caminhão, a apelada entendeu necessário lhe acoplar uma carreta, tendo então contratado os serviços da empresa Facchini S.A., cuja atividade principal é a fabricação de carretas e carrocerias, promovendo assim o transporte do caminhão, o que se deu em 24 de novembro de 2013. Nessa ocasião, o fisco estadual da barreira fiscal efetuou a lavratura do TAD. Muito bem. Tentando resumir. Verifica-se que o referido caminhão fora apreendido por estar sendo transportado desacompanhado de documento de controle exigido pela legislação tributária estadual. E, segundo se colhe da leitura do anexo do TAD, por não ter a empresa destinatária do bem transportado, inserido as informações alusivas ao transporte no sistema de informações de notas fiscais de saída,
cujo descumprimento implica em exigência antecipada do imposto devido pela correspondente saída subsequente do seu estabelecimento. Afirma, a postura do fisco estadual levou o juízo de primeiro grau a assinalar no mérito da sentença hora em reexame e sob recurso ter ocorrido no caso em tela a ilegalidade da apreensão da mercadoria, que é o caminhão, entendendo que restou configurada a intenção de forçar a impetrante, aqui apelada, a promover o recolhimento do imposto correspondente. Acrescente-se a isso o fato de a responsabilidade pelas tais informações no sistema da Fazenda Estadual recair na pessoa jurídica destinatária do bem transportado e não na da apelada, de modo que o imposto devido pela empresa destinatária do caminhão, ao qual seria acoplada uma carreta e que motivou a apreensão do veículo da apelada, foi desta cobrado e de forma coercitiva, num flagrante de ilegalidade, muito bem sinalizado no parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça, que eu peço venha aos senhores para ler, talvez esclareça um pouco mais. Em síntese, para garantir-se relativamente a fato gerador futuro, que seria praticado pela empresa Facchini, o fisco apreendeu e reteve o bem de propriedade da apelada. Como se observa, a violência contra ela restou escancarada. O fisco imobilizou um instrumento de produção de seu ativo fixo na finalidade de exigir pagamento de tributo que ainda seria devido e devido por outra empresa. Ainda seria devido, e ainda assim por outra empresa. Como explicar a ocorrência senão como sequestro de bem de terceiro como meio de obter vantagem pecuniária? Indaga a Procuradoria. Quando adotada por gente comum, tal conduta já era processo crime, mas o fisco mato-grossense a adota insistindo que é legal. Aí eu estou sustentando no voto, senhora presidente, a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, dizendo que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. E fazendo a observação também que, em sede de reexame, observa-se que na peça introdutória da ação mandamental, a exemplo do voto anterior, constava o pedido de declaração de nulidade do TAD. Contudo, não foi analisado. E eu não estou inserindo nessa discussão o que seria prejudicial para a Fazenda Pública. Portanto, eu estou negando o provimento ao recurso e retificando a sentença em reexame para determinar a parcial concessão da ordem mandamental, mantendo-no mais inalterado. É como voto. Acompanhe Vossa Excelência, desembargador Luiz Carlos. A unanimidade desproveu o recurso e retificou a sentença nos termos do voto do relator. O 15 da pauta, também da relatoria do desembargador Jones. Está com a palavra. Senhora presidente, chama atenção porque o parecer da Procuradoria, neste caso, é pela retificação da sentença por considerar legal a apreensão das mercadorias.
Ministério Público? Mantido o parecer. Muito bem. Trata-se de reexame necessário em face da sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de Barra do Garças, em ação mandamental, impetrada pela empresa Borgato Comércio das Máquinas, contra ato praticado pelo chefe do posto da unidade fiscal, e que consistiu na apreensão de mercadorias sob a alegação de apresentação do documento fiscal inidôneo. Salienta-se ter havido um equívoco do motorista, é uma situação parecida com outros que já vimos. Salienta-se que houve um equívoco do motorista que transportava mercadoria no momento da operação de fiscalização na barreira estadual, uma vez que este teria apresentado o documento errado, vindo a constar do TAD, por isso, o DANF número tal, série, que, no entanto, já havia sido cancelado e substituído por um outro DANF. Situação muito parecida com o que vimos. No mérito da sentença, o juízo singular concluiu pela ilegalidade da apreensão das mercadorias, entendendo pesar em favor do impetrante o requisito do fundamento relevante ao ressaltar que, abre aspas, a nota fiscal portada pelo impetrante não se configura inidônea, notadamente quando dotada dos requisitos inerentes a tal documento, sendo que, em pese o cancelamento do tal DANF, a impetrante emitira um outro substituindo o primeiro, o qual, em razão da compatibilidade de datas e horários, corroboram sua alegação de ilegalidade de tal documento. De fato, folga constatar nos autos, na documentação que instrui a petição inicial, a confirmação da assertiva da empresa impetrante, presenciando-se, pois, nos documentos de folhas 34 e 35, os apontados DANF, são 2, emitidos na mesma data, 28 de novembro de 2014, em horários subsequentes, de modo que o primeiro supre o anteriormente cancelado, não se podendo falar por isso em documento inidôneo, a justificar a apreensão das mercadorias e a imposição da multa efetivamente aplicada. Cabe assinalar que a Fazenda Pública Estadual, ao prestar informações, restringiu-se à argumentação genérica de retidão da postura administrativa, sem levar em conta essa particularidade de que havia um DANF substituindo o outro. Aí eu afirmo que não se está aqui diante da hipótese habitual descrita pela Fazenda Pública e cujo entendimento já se consolidou na jurisprudência, mas sim diante da particular situação em que, como visualizado há pouco, o apontado documento inidôneo, equivocadamente apresentado ao fisco e por este considerado para a lavatura do TAD, já havia sido sanado por outro idôneo, não tendo a Procuradoria-Geral do Estado tecido qualquer comentário a esse respeito em suas informações, o que as torna completamente imprestáveis para o questionamento do invocado direito líquido e certo, e nada auxiliando na elucidação do caso, o mesmo ocorrendo em relação ao parecer lançado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Assim, entendendo ser evidente o direito líquido e certo da impetrante a liberação das mercadorias e do caminhão apreendidos, conforme decidiu o juiz de primeiro grau, eu estou ratificando a sentença em reexame em todos os seus termos. É como voto, senhora presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, mas não está declarando também não, né? Tá. Doutor Luiz Carlos. Esmagadora, eu vou pedir vista desses autos. Sim. O equívoco no julgamento já é grave. Agora, a mesma alegação do pessoal que estão todos errando, alguma coisa errada. Tem aí. É muito erro. Só no julgamento de uma mesma comarca. Já estou achando. Não, foi verdade de empresa. Verdade de empresa. Porque a defesa do Estado não se faz. Aqui ela vai constatar que nas câmaras de requisitos só tem uma parte. Só tem uma parte. É isso que eu estou a dizer. É que há muito, no julgamento, já houve a hipótese duas vezes da questão de lançamento errado. Porque isso pode ser uma forma de fraudar que está institucionalizada. Eu participei do julgamento na Câmara de Direito Privado,
há muito tempo, e antes de ir para o tribunal, e eu deparei com uma situação de questão de seguro. A pessoa saía lá do Paraná e vinha fazer aqui em Mato Grosso. Eu fiz um ofício para o desembargador Márcio, que era o promotor, que tudo levava a ser para ele numa quadrilha. E não deu outra. Agora não faz tempo que isso não é. Então a gente tem que ter cuidado. Quando começa essa história de errei, pode passar 10, pode ficar 1. Mas eu estou dizendo que Deus analisando em termos de direito, 2 passos. Mas depois do livro de direito, ia para a defesa dele. Eu quero analisar para ver se não é quadrilha. Eu começo sempre a estar pelo regame. Ele não desce as considerações ao fato de ter Bom, eu vou só anunciar então este daqui. Após o relator ratificar a sentença e ser acompanhada pela primeira vogal, pediu vista dos autos do segundo vogal. Então, julgamento suspenso. Este é do 15. Então, passemos ao 16 da pauta, 161.943/2016. Também, mais uma vez, com a palavra o relator, desembargador Jones Gattar Dias. Lembrando, mais uma vez, também a questão do parecer da Procuradoria, senhora presidente, que é pela ratificação da sentença por considerar ilegal a apreensão das mercadorias. Mantido o parecer, volta a palavra. Em reexame da sentença, por força do artigo 14, parágrafo 1º, cumpre assinalar que, de acordo com os autos, foram apreendidos pelo fisco, é o posto fiscal Josafá Jacob, 12 de outubro, Mato Grosso, Barra Rondônia, além do caminhão Mercedes-Benz, 5 caixas para o transporte de peixe vivo, sendo 3 de 2.400 litros e 2 de 1.000 litros, e 5 unidades de cilindros de gás, por ausência dos documentos fiscais correspondentes. Infere-se dos autos, tanto o juízo monocrático como a ilustre procuradoria compreenderam que a apreensão do caminhão e dos equipamentos ocorreu com forma de coagir os impetrantes ao pagamento de tributo, tendo em vista a fundamentação que se encontra no TAD. Eu estou chamando a atenção neste caso,
senhores desembargadores. Assim, ao contrário do compreendido pelos fiscais e do exposto na sentença, não se trata de mercadorias propriamente ditas, mas sim de equipamentos adquiridos há bastante tempo pelos impetrantes para serem utilizados no carregamento e transporte de peixes, como bem salientado na inicial e que não foi objeto de análise na sentença. Afinal, pelo que se vê na peça primeira e nos documentos que a instruem, os impetrantes noticiam e comprovam que atuam no ramo de criação de peixes e, nessa condição, transportam alevinos. Para tanto, adquiriram o veículo, as caixas e os cilindros mencionados acima e, ao retornar da cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso, para onde foram levar os alevinos de Pirarucu de cativeiro ao agricultor Antônio Luiz Saco, o automóvel e os equipamentos foram apreendidos como se mercadorias fossem. Tratam-se, em verdade, de instrumentos essenciais utilizados cotidianamente na atividade fim dos impetrantes, consubstanciados em ativo fixo e imobilizado, e existindo, por isso, circulação no sentido jurídico e tributário. Assim, não há que se falar em incidência do imposto sobre circulação de mercadorias. Aí eu trago o julgamento do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 19.4300 de São Paulo, relator Ilmar Galvão. Data de julgamento 23 de abril de 97. E uma decisão daqui nossa, de Mato Grosso, do desembargador José Zuquim Nogueira, da 4ª Câmara, julgado em 4 de fevereiro de 2014, publicado no DJE 24 de fevereiro de 2014. As fotografias juntadas às folhas, corroboradas com outros documentos que comprovam a atividade dos impetrantes, demonstram que os equipamentos apreendidos são utilizados para a atividade comum da empresa, não tributáveis, portanto, segundo a jurisprudência, e trago aqui uma adesão do desembargador Márcio Vidal, que, em suma, diz: lançamento de crédito tributário, CDA, ICMS, operação não tributável, bens para atividade comum da empresa concessionária. Nesses termos, eu estou, portanto, apesar do equívoco na fundamentação da decisão liminar, que foi ratificada pela sentença, conforme exposto anteriormente, mas levando-se em conta que a pretensão almejada neste writ foi alcançada com a restituição dos bens apreendidos, ordenada pelo juízo monocrático, eu estou ratificando a sentença. É como voto, senhor presidente. Somente liberando a mercadoria. Liberando a mercadoria. Então, eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Luiz Carlos. A minha dúvida é a questão da configuração. Não, ela apenas corrobora, tem documentos no processo e a fotografia eu citei apenas como um complemento dos documentos que tem nos autos, senhor presidente, senhor desembargador. Aí, na verdade, você precisa analisar o contexto que ele utiliza, que transporta. Mas uma vez ele comprou. Pode ser que, por exemplo, ele comprou, hoje vai começar a transportar hoje. É lógico que um dia ele comprou esse negócio novo. Né? Um dia ele comprou. Agora, será que ele comprou para fazer esse transporte? Há quanto tempo ele juntou a nota fiscal antiga da compra? Essa que eu tenho dificuldade do mandato de segurança, mas eu vou acompanhar, porque essa questão é da 4ª Câmara, que nós temos uma opinião diferente. Eu tenho tentado, nessa questão de resguardar o mandato de segurança, aquelas situações de prova documental incontestável. Ele não tenha dúvida alguma. No caso, um dia esse equipamento foi novo. Pode ser velho agora, mas um dia ele adquiriu. Ele transportou pela primeira vez isso tudo em qualquer época. Né? Então a gente não tem condições de afirmar se essa podia ser a primeira vez. Então é possível, mandou fazer, não tem nota fiscal, não tem nada. É possível. No caso concreto, tem nota fiscal de levar os alevinos para a Primavera? Senador, o que ele demonstra aqui, na documentação, é que ele tem esse material, esse equipamento, há mais tempo, que não era a primeira vez. Não teria sido comprado para que pudesse ser configurado como mercadoria. Foi assim que foi a conclusão que tive. Eu entendo, eu estou dizendo que esse equipamento, ele comprou uma primeira vez,
que no mandado de segurança, isso fica interesse de outras provas, porque ele não juntou a nota fiscal da aquisição desse bem em outra oportunidade, né? Porque aí se ele tivesse juntado a nota fiscal, dizendo que ele adquiriu esse produto há 10 anos, né? Ou há 8 anos, aí está certo. Mas porque aí você se baseou no ramo da atividade dele. Né? Tá bom, você tem? Tem. Eu não posso dizer aqui, mas tem documentos que comprovam atividades impetrantes, demonstram que os equipamentos apreendidos são utilizados para atividade comum da empresa. Isso. Ele é criar alevinos que esse equipamento é para os alevinos de um lugar para outro. Né? Eu estou dizendo, aqui não há nota fiscal da data. E essa mercadoria, um dia foi mercadoria. Um dia foi mercadoria. Eu estou lá chamando a atenção. Vai chegar um momento que nós vamos ter que unificar. Vamos observar melhor. Não, é questão de entendimento. Um dia vai ter que chegar que nós vamos ter que unificar o entendimento para deixar um mandado de segurança para aquelas hipóteses mesmo que não há dúvida, não. Porque eles estão, o mandado de segurança, eu digo, está a ser substituído. É exemplo do ato. Que é ato para discutir provas. Porque eu até entendo a utilização do passado, antes de ter a participação da tutela. Mas depois que houve a mudança, pode colocar o seguinte, advogado, na verdade, revogado, que já tem aliás dele que está em instituiu a participação da tutela, praticamente não havia mais razão para a utilização do mandado de segurança fora daquelas hipóteses mesmo. Porque antes era mais geral, porque não tinha uma liminar, ele deve ser cada um da justiça. Porque está no ar, agora com tutela de urgência, tutela de evidência, não há mais razão, não falta remédio. Não falta, né? Não falta. Tá bom. A unanimidade ratificou a sentença nos termos do voto do relator. 17 da pauta também do Dr. Jones está com a palavra. Agora vamos mudar de assunto, né, senhora presidente? Recurso de apelação com reexame necessário de sentença proferido pelo juiz da primeira vara especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá. Nos autos, mandado de segurança impetrado pela criança, tem as iniciais aqui, representada por sua genitora, Sheila Gomes Varjão Evangelista, em face do município de Cuiabá e da Escola Municipal Padre Raimundo Conceição Pombo Moreira da Cruz, que concedeu a segurança pleiteada e confirmou a liminar, determinando a autoridade coatora que matriculasse imediatamente o impetrante em creche próximo da sua residência, sob pena de multa diária de R$5.000, além de ser responsabilizada por eventuais danos morais e materialização de crime de desobediência nos termos da 330 do CP. Nas razões recursais, o município de Cuiabá argue preliminarmente a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que, tendo sido cumprida a liminar, o processo deveria ser extinto, sem resolução do mérito. Respeitante ao mérito, nada foi alegado, exceto no que se refere à multa diária aplicada de R$5.000, tida como indevida contra a Fazenda Pública e, acima de tudo, desarrazoada, pleiteando por isso sua exclusão ou sua redução para R$50. A douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, para o fim de reduzir o valor da multa aplicada. É o relatório, senhora presidente. Ratifico o parecer. Ratificado, volta a palavra. Tem aquela preliminar de perda superveniente que eu estou afastando. O argumento é de que houve o cumprimento e estou dizendo que o cumprimento só se deu por conta da liminar. Portanto, estou afastando, dizendo que o caso não é de perda superveniente do objeto. Acompanhe. Doutor Carlos? Prossiga.
Tá, e o voto é um pouco longo, senhora presidente. Eu vou fazer a leitura aqui da emenda, ele ajuda a esclarecer. Sim, também, pode ser. Aqui o caso... Falta de vaga da creche. Embora inquestionável que resida primariamente nos poderes legislativo e executivo, a prerrogativa de formular e de executar políticas públicas revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que com bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprir os encargos políticos, jurídicos, que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer com a sua omissão a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. Isso é até uma reprodução do voto do ministro Celso de Mello. O direito à educação expressamente garantido na Constituição Federal, bem como em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, não se limitando, pois, à esfera de discricionalidade do administrador. É uma fundamentação de direito, exclusivamente. Eu estou, neste caso aqui, apenas alterando o valor da multa. Deixa eu ver. Retificando o valor da multa. Eu estou reduzindo, deixa eu ver para quanto. Do parcial provimento ao apelo para determinar a redução da multa diária de 5 mil para R$100. E não, sim. Não se tratou disso, de cumprimento ou descumprimento. Apenas entendi que seria excessivo o valor de 5 mil, que é diferente dos julgamentos aqui da terceira Câmara, que eu estarei reduzindo para esse valor. Mas não está em discussão se houve cumprimento ou descumprimento aqui. Apenas confirmar, apenas reexame da sentença, né? Eu acompanho, Vossa Excelência. Doutor Luiz Carlos. Eu peço vênia, Sua Excelência desembargador, relator, para retificar a sentença nos termos do precedente da quarta Câmara. Este assunto é pacífico. Me parece que eu preferi voto de desempate também aqui na terceira Câmara, nesse sentido da impossibilidade. Pensem, eminentes pares, se a creche comporta 30 alunos ou crianças, como o Poder Judiciário pode determinar que nesse local coloquem 40 crianças? Não é só isso. A fila de espera, as pessoas vão de madrugada. É muito cômodo. Vão ficar na fila. Passa tranquilo, depois recorre ao judiciário. Ora, eu juntarei, pode desconsiderar isso aqui, só estou a pensar alto, eu juntarei voto escrito, e por isso eu peço a remessa dos autos, a questão de doenças, de superlotação numa creche, e a responsabilidade daquelas pessoas que estão lá. Se cada um tem um número de meninos ou de meninas para cuidar, superlota. Eu digo o seguinte, eminentes, uma hora ainda vai acontecer uma tragédia. Porque é muito cômodo para o Poder Judiciário. E o direito dos outros, que já estão lá, de serem bem atendidos? Porque, obviamente, se o lugar cabe 20, o Poder Judiciário coloca 40. Como será o atendimento? E aqueles que já estavam, que enfrentaram fila? Uma coisa é a pretensão à creche. Outra coisa bem diferente é pretensão à creche, aquela creche. Aqui era
quando eu acendi ao tribunal, era um absurdo de mandado de segurança daquela creche As Caras. Esqueça, uma creche aí famosa. Era dezenas de mandados de segurança. Todos queriam uma vaga nessa Charas, nessa creche, não lembro bem o nome dela. Mas depois a quarta Câmara passou a indeferir todos. Direito à creche eu não estou a negar. Mas colocar uma criança em determinada creche é impossível. Porque é questão de física. Nós não podemos, não cabe dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Porque tem um limite, se cabe 10 crianças. Como que eu vou colocar 40 crianças? Né? Não tem. O direito à creche, estou de acordo. Desembargador, eu posso direito falar a creche, mas não aquela creche. Né? Eu posso falar por que eu votei com o Dr. Jones apenas a título de posicionamento mesmo. Eu penso assim, a criança tem direito de estudar no melhor lugar, perto da casa dela. Existem vários bairros. Eu acho que o poder público tem que fazer um levantamento do seu bairro, de quantas crianças tem naquele bairro, e abrir uma creche, não para 30 vagas, mas para o número suficiente para aquele bairro. Isso é obrigação dele. Ele não é para abrir lá no centro de Cuiabá uma com 1.000 vagas e fazer lá no pé da 90, que tem mais de 1.000 crianças, com 30 vagas. Então, é falta de planejamento da prefeitura, que é obrigação dela. Ela tem que saber onde estão as crianças para fazer a creche onde essas crianças estão. Porque não é justo a criança acordar 2 horas da manhã, desembargador, para andar 2 ônibus, para poder a mãe trabalhar 7 horas e ir lá do outro lado da cidade para pôr seu filho numa creche. Eu entendo que a obrigação é da prefeitura. Então, não interessa para mim se tem 30 vagas. É muito cômodo a prefeitura inaugurar uma creche de 30 vagas e falar, está lindo, maravilhoso aqui para o bairro. Só que na fila, para a mãe conseguir uma vaga, tem que ir 2, 3 horas da manhã, às vezes 3 dias antes. Dormir lá, é justo. Quer dizer, se você chegar 5 minutos a menos, chegou lá 2h05, você já perdeu sua vaga. Então, olha que absurdo. Se a mãe precisa trabalhar e precisa ter, e a obrigação é um direito dela, perto da sua casa, a mãe tem que ir trabalhar. Então, a criança também acorda muito cedo se ir muito longe. Então, acho que a obrigação é da prefeitura, falta planejamento. Porque se ela planejar, ela consegue fazer em cada bairro uma quantidade de número de vagas suficiente para as crianças do bairro. Então, eu acho que esse é um problema da prefeitura. Eu estou dando direito à criança. É o meu posicionamento. Posso estar errado, desembargador. Mas esse é o meu posicionamento. Me permite o esclarecimento, desembargador? É que eu confesso que imaginei que fosse um caso de que não houvesse divergência. Eu até fui bastante objetivo já para esclarecer meu entendimento. É que eu estou a reproduzir aqui o entendimento que é da turma de direito, aqui, ó, turma de câmaras cíveis reunidas de direito público e coletivo, relatoria da desembargadora Nilza Maria Poços de Carvalho, mandado de segurança tal, isso em 2015, 5 de março de 2015, que diz o seguinte: demonstrado o direito líquido e certo, deve ser concedida a segurança no sentido de determinar a matrícula de menor em creche situada próxima à sua residência, principalmente quando a impetrada não apresenta elementos razoáveis a ensejar no impedimento da matrícula, que é o caso aqui. Desembargador, eu conheço o posicionamento da desembargadora Nilza, e na quarta Câmara, a desembargadora Nilza votava vencida nessa questão. E se Vossa Excelência consultar, é óbvio que eu preferi voto vencido. Concordo com o que Vossa Excelência disse em gênero, número e caso. A responsabilidade é do poder público. Todavia, a pretensão há de se voltar contra o poder público, os agentes públicos e políticos. O que se faz em caso semelhante a este é punir as demais crianças que estão na creche.
para o poder público é indiferente. O poder judiciário superlota aquela creche. E quem vai pagar o preço, e altíssimo, são as crianças, e não o poder público. O agente público continuará livre, leve e solto. Mas qual que é a sanção que se aplicou ao agente público? É óbvio que o Poder Judiciário constata a omissão do poder público, pune quem? As demais crianças, os servidores lá da creche que ganham uma miséria, que ao invés de atender 10, será obrigado a atender 50. Se acontecer um acidente com uma criança, elas serão responsabilizadas. Ora, é a mesma situação. Se nós partirmos desse pressuposto, daqui a pouco nós teremos que proferir voto no prazo de 30 dias, 40 dias. É possível isso? Né? A questão é essa. Quando a pretensão se dirige ao poder público para que ele construa a creche, eu estou de acordo. Agora, impor que num lugar que cabe 10, se coloque 40, e era o que acontecia aqui, pelo número de mandados de segurança, aqueles servidores ganham uma miséria, uma ninharia. Como que eles vão cuidar? Porque se tiver um surto epidêmico, pega todas as crianças. Só após isso que alguém vai abrir o olho. A pretensão aí do Ministério Público deveria dirigir contra o município, para que ele construa uma creche nesse bairro, ou alugue uma creche, ou coloque em creche particular. A minha discordância é física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Se tem vaga para vir, daqui a pouco vai colocar na escola também. Se a classe tem 20 alunos, o Poder Judiciário manda colocar 100, porque é o direito à educação. E os que estão lá? Então, eu vou pedir vênia e pode desconsiderar. Eu apresentarei. Então, Excelência, eu vou apresentar voto divergente e peço a remessa dos autos para apresentação de voto. Então, por unanimidade, rejeitou a preliminar de perda do objeto e, no mérito, por maioria... Desembargador, vai a questão de técnica de julgamento. Sim, mas não anuncia, então. Não anuncia. Então, só a questão da preliminar. Agora, em razão do voto divergente, suspendo o julgamento então, para convocar membros da outra Câmara. Então tá. Por unanimidade, rejeitou a preliminar do mérito. E quanto ao mérito, aplicando a técnica do julgamento, nós vamos suspender em razão do voto divergente do segundo vogal. É isso? O 24 da pauta é 144.666/2016, também com o Dr. Jones. Senhora Presidente, exame necessário de sentença proferida nos autos da ação civil pública, movida pelo Ministério Público, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para determinar que o Estado de Mato Grosso forneça a realização de tratamento com cirurgião pediátrico para menor, tem as iniciais, determinando o bloqueio de verbas publicitárias do Estado suficientes para a realização dos procedimentos médicos necessários ao atendimento da saúde da infante. Não foi apresentado recurso voluntário pelas partes. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não seguimento do reexame necessário. É a síntese. Procuradoria? Mantido o parecer. Muito bem, aqui trata-se o pedido, toda a questão é a respeito da internação em UTI pediátrica
e acompanhamento com cirurgião pediátrico para tratamento de enterocolite necrotizante, grau 2, que ocasionou perfuração do intestino. Eu vou fazer uso também da ementa, senhora presidente. Tem aquela mesma situação de deferimento antecipado da tutela em caráter provisório e revogável, sendo imprescindível a confirmação da medida em sentença de mérito, portanto, não há falar em ausência de interesse de agir. Uma preliminar. Tem a preliminar. Eu acompanho Vossa Excelência. Acompanhando a unanimidade. Prossiga. Sim. Na mesma situação da anterior, o bloqueio online é medida excepcional, só podendo ser aplicada quando houver demonstração de descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial, que não restou demonstrado nos autos. Eu estou, neste caso aqui, retificando em parte o ato sentencial, tão somente para substituir o bloqueio online por multa combinatória no valor de R$500 por dia de atraso, mantendo os demais termos da sentença. É como voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, doutor Luiz Carlos. O miserável tanto quanto quem está pedindo. Posso anunciar? A unanimidade retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. Este é o último, doutor Jones, né, ao 30 da pauta. 156.021 de 2016, está com a palavra, doutor Jones. Senhora presidente, é daqueles casos de TUSD e TUST. Nós temos diversas situações de julgamento já da terceira, da quarta Câmara também. Se me permitir a simplificação, só chama atenção neste caso aqui, é que houve um julgamento ultra petita de ilegalidade na cobrança do TUST, que não foi pleiteado. É uma sentença falando da ilegalidade de TUST e TUSD. Mas o pedido é só em relação a um deles, que é o TUSD, né? De modo que eu estou negando o provimento ao apelo e, em sede de reexame necessário, retificando em parte a sentença, apenas para tornar sem efeito a decisão recorrida quanto à tarifa de uso do sistema de transmissão TUST, mantendo, por outro lado, os demais termos da sentença. Acompanhe Vossa Excelência, desembargador. Então, a unanimidade desproveu o apelo e ratificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. Temos terminado nossa missão por hoje, né? Eu agradeço a presença do doutor Luiz Carlos, do doutor Jones, do doutor Zucchetti, todos os funcionários aqui presentes, e desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigado por hoje.
paz com Deus. Mas eu quero saber como que vai cumprir. Eu não vou deixar dinheiro. Eu sou a favor, eu vou querer fazer aqui, ó, mas eu sou a primeira a buscar no bastante dinheiro da publicidade. O nome empresariado é publicidade. A questão do Brasil como o AIDS, tem voz daquele Brasil, o governador do Brasil ele falou muitas outras autoridades que não sabiam algo que é má. Você viu o que ele disse ontem? Agora? Não, a corrupção, o crime mais grave é a corrupção. Não é o PCC, não é. Esse pensamento de valor que tem muita preocupação. O fato de nós, judiciários, já temos entrado numa situação que ninguém mais volta, sempre dinheiro. A não ser que tivesse disparado a situação que nós vamos ter. O judiciário se colocando nos Estados Unidos, todo argumento de Deus. A política pública, uma vez prevista e a demolição do Estado, deve o judiciário socorrer para a obediência. Isso é assustador, e a gente está falando isso para fazer. Como um exemplo, você viu que eu vejo de mestrado de profissional pela Universidade de Lisboa, os professores portugueses, quando eles iam fazer uma sessão, estavam como? O que você fez? A sugestão dela, a sugestão dela é a seguinte: não conheço o pedido. Não precisa de saúde para internar, precisa de saúde para saber. É impensável isso na Europa, no pessoal não tem. Porque é uma outra cultura, outra E outra Constituição, porque a nossa Constituição é lida como uma Constituição, ela não é problemática, ela tem outra questão de tratado, ou seja, ela está dizendo ali que tem políticas públicas, quais são elas, exatamente, e se não as tem, se não tem concretizada, está decidindo pela missão. Se está decidindo pela missão, tem que agora ter isso. Eu tenho muito tempo na terra. Só vou narrar uma casa. Eu sou muito amigo de uma colombiana caipira. Do Estado. Sabe o que aconteceu? Tem a fila dele de espera do transplante. Determinou uma pessoa que não tinha condição, uma pessoa já de uma certa idade, que não tinha condições de receber pular. Ela me telefonou a fidelidade. Tem jovens ali, tem toda a vida pela vida, está na frente. Ele está lá e o promotor é essa que nós tivemos o poder judiciário que ele disse. Não, matou. Quantos que o poder judiciário matou? É nossa justiça. Tem repercussão. Nós precisamos cuidar das vítimas, das pessoas que não estão aqui. É questão de anulação de concurso. Você dá ponto para isso e ainda vale de outro, tá? Mas o pessoal lá não consegue, só consegue vigiar quem está pedindo só isso. E as pessoas que estão fora não conseguem. E é essas pessoas que estão aqui. Pessoas dedicadas. Por exemplo, quando você manda pular a fila de trás de banco, você mata alguém que está lá. É o judiciário escolhendo quem